Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Somar e Aprender Matemática com o professor Lucas. No vídeo de hoje falaremos sobre a segunda semana do Plano de Estudo Tutorados de Matemática PET do segundo ano do ensino médio do estado de Minas Gerais. Tá? Então vamos lá. Na segunda semana, o PET busca fundamentar um pouco mais do que seria o princípio fundamental da contagem, não é? Que são situações, problemas que exigem um certo nível de atenção, ainda que sejam usados técnicas bastante simples, né? E operações matemáticas já bem usuais, como a soma, subtração, multiplicação e divisão. Assim, tais problemas podem ser resolvidos com raciocínio simples na grande maioria dos casos, sem exigir fórmulas muito complicadas. Para proceder, basta ter bastante atenção quando deve multiplicar ou quando deve somar. A dica, como diz o PET, é ficar atento nas conjunções e ou, mesmo que ela não seja explícita, que nos remeterá para multiplicação ou adição, respectivamente. Quando temos acontecimentos que se ligam através de e em uma situação-problema, multiplicamos as situações sucessivas, levando ao princípio multiplicativo, que é utilizado no caso de eventos independentes. Então, sempre que um evento não depender do outro, a gente vai utilizar o conectivo e, que significa que a gente deve multiplicar esses dois eventos. E quando temos acontecimentos que se ligam através do ou em uma situação problema, somamos o conjunto de possibilidades obtidos por meio de multiplicação, levando ao princípio aditivo, que é utilizado no caso de eventos mutuamente excludentes. Então, isso aqui é um pouquinho do resumo do que seria o princípio fundamental da contagem. Novamente, o PET retorna ao caso de Roberta, que foi aquele nosso primeiro exemplo. Então, o PET nos mostra agora que a gente deve voltar um pouco lá para o caso da Roberta para entender novamente aquela situação. Então, no caso de Roberta, ela deveria escolher um short e uma blusa para sair, não é isso? Então, observa que aí eu tenho o conectivo e. Então, um short e uma blusa para sair, não ou, né? É o conectivo e. Então, como é que ficaria isso, gente? Eu vou colocar um esqueminha aqui do lado, ó, que vocês vão ver que é mais fácil do que desenhar. Então, Roberta poderia escolher um short, eu vou colocar aqui um S, e uma blusa. Então, um short e uma blusa. Tá bom? Então, esse conectivo e aqui, ó, significa que eu devo multiplicar as possibilidades que eu tenho para short e as possibilidades que eu tenho para blusa. Então, eu tenho aqui, ó, 2 shorts e 3 blusas. Então, eu vou multiplicar essas duas possibilidades que ela tem. Então, eu vou ter 2 vezes 3, 6. Então, basicamente, usando o princípio multiplicativo, a gente teria, então, que Roberta poderia formar com 2 shorts e 3 blusas, 6 looks. Observa que dessa forma é muito mais fácil do que eu ficar desenhando. Então, observa que aqui esse desenho ficou legal, porque Roberta tinha apenas poucas peças de roupa, mas como a gente viu no outro exemplo, quando você tem muitas peças de roupa, fica difícil você fazer esse diagrama da árvore. Então, é melhor você entender corretamente, quando utilizar o conectivo e, que aí vai ser a multiplicação, e quando utilizar o conectivo ou, que aí eu vou ter que somar as possibilidades, tá? Vamos continuar, então. Então, pessoal, agora é hora da gente colocar um pouco em prática o que a gente veio discutindo, tá? Na atividade 5, pede para que a gente calcule como ficaria o total das possibilidades que você teve para montar seu look sem repetir, Então, aqui, a atividade faz referência àquela atividadezinha que nós fizemos na semana 1. Então, na semana 1, a gente tinha que montar um look, com essas possibilidades aqui. Então, a gente montou um diagrama de árvore, para exemplificar como é que ficaria, quais seriam, na verdade, as possibilidades de looks, Então, a ideia agora é que a gente utilize, em vez de diagrama de árvore, o princípio multiplicativo para para descobrir quantas são as possibilidades de montar um look a partir das peças de roupas e acessórios disponíveis. Observa que aqui nós vamos ter que usar 3 calças, Podemos usar 3 calças, 4 blusas, 2 sapatos e 2 acessórios. Então, eu vou colocar só as iniciais. Então, eu vou ter calças, não é isso que eu posso escolher, e blusas, e sapatos, e acessórios, tá vendo?
Observe então que eu vou ter que escolher cada um dos produtos, né? E cada um de forma individual. Então, eu tenho que escolher primeiro entre 3 calçados, não é isso? E aqui o conectivo é o E, então eu vou multiplicar. E 4 blusas, e 2 sapatos, e 2 acessórios. Bom, multiplicando aqui, ó, eu vou ter 12, e aqui, né, eu vou ter 4. 12 vezes 4, né, eu vou ter 48. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que utilizar o princípio multiplicativo é muito mais simples do que utilizar o diagrama de árvore. Não, lógico, o diagrama de árvore é interessante porque aí você consegue visualizar o problema, visualizar o que está acontecendo, né? Se você ainda não tem essa familiaridade com as propriedades multiplicativas. No entanto, eu já aconselho vocês a irem se habituando, né, a esse processo de utilizar o princípio multiplicativo, pois ele facilitará muito na resolução de problemas. Então, pessoal, em síntese, né, a gente utiliza o princípio multiplicativo quando ocorre um acontecimento em situações sucessivas e independentes, como foi o caso da Roberta em escolher um look, onde ela tinha que escolher cada peça da roupa, cada peça do seu look, né, de forma independente. Ou seja, a necessidade de ter que escolher a primeira opção e a segunda opção de forma sucessiva até a última opção. Então, pode ser que você tenha 2 opções, 3, 4 ou N opções, não é isso? Mas e agora? Quando é que eu utilizo o princípio aditivo? Bom, o PET nos trouxe aí um exemplo onde vai dar para a gente elucidar de que forma a gente utiliza o princípio aditivo, tá? Então, olha lá. Vamos pensar em uma situação que pode acontecer com todos nós, né? Chegou a hora do almoço e terá que almoçar em um restaurante. Perto de você tem 2 estabelecimentos de seu agrado, com a mesma regra para montar o menu, sendo que você poderá escolher somente uma bebida, um prato e uma sobremesa. No restaurante Comer Bem, há disponíveis 6 pratos, 4 tipos de bebidas e 4 sobremesas. No buffet Prato Chique, 4 pratos, 2 tipos de bebidas e 3 sobremesas. Quantas opções diferentes de cardápio você terá para montar uma refeição completa com uma bebida, um prato e uma sobremesa? Então, observa aí, gente. Então, vamos aqui organizar o pensamento, né? Para escolher sua refeição, você terá que escolher um prato e uma bebida e uma sobremesa. Portanto, entre as escolhas da refeição, aplicará o princípio multiplicativo. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Então, quando você escolher o restaurante, para montar o seu menu, né, entre essas escolhas, você vai usar o princípio multiplicativo. Porque para montar o prato, você vai ter que escolher um prato e uma bebida e uma sobremesa. Então, nessas escolhas aí, você vai ter que usar o princípio multiplicativo. Já quando você for escolher entre um restaurante ou o outro restaurante, observa aí que apareceu o conectivo ou. Então, para fazer essa escolha, né, você vai ter que usar o princípio da soma, tá bom? Então, individualmente, nas escolhas do menu, você vai usar o princípio de multiplicativo. Já para você escolher entre um restaurante ou o outro, você vai usar o princípio da soma, tá? Então, aí embaixo, o PET nos traz uma tabelinha, né? Onde mostra aqui. No restaurante Comer Bem, você tem 6 opções de pratos, 4 tipos de bebidas e 4 sobremesas. Então, a gente vai ter que multiplicar isso daqui, né? Então, eu vou ter, ó, 6 vezes 4 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, a gente tem 96. Do outro lado, no buffet Prato Chique, nós temos 4 pratos vezes 2 tipos de bebidas vezes 3 sobremesas. Isso aqui vai me dar 8 vezes 3, isso aqui vai ser 24. Então, no restaurante Comer Bem, nós temos como opções, né, 96 possibilidades de montar nosso prato. Já no buffet Prato Chique, nós temos 24 possibilidades, né, para compor nosso prato. Somando, então, essas duas possibilidades, né, nós vamos ter, então, 120 possibilidades ao todo. Então, só recapitulando, gente. De forma individual, para me escolher os meus pratos, para me montar meus pratos em cada restaurante, eu devo utilizar o princípio multiplicativo, né, para descobrir o total de escolhas, né, em cada restaurante. E aí, encontrei o total de escolhas em cada restaurante, eu uso o princípio da soma, né, para mim achar o total de possibilidades, tá bom? Então, portanto, nós teremos 120 cardápios diferentes para escolher entre os dois restaurantes. Vamos lá, então, continuando. Na atividade 6, ela vem trazer uma reflexão que eu tento fazer com vocês em todos os meus vídeos, não é? Que vocês não fiquem presos, né, apenas ao material de estudo que
de repente a escola fornece, ou de repente o Estado, no caso, fornece, né, no caso dos planos de estudo tutorado, PETs, né? Então não fiquem presos apenas no PET. Façam pesquisas, né, e busquem outras fontes de informação, porque o que bem tem, gente, hoje em dia, graças a Deus, é material na internet disponível para quem quer estudar. Então o PET já indica aí vários vídeos sobre o princípio fundamental da contagem, né, o princípio multiplicativo, mas eu espero que vocês usem a internet, né, a benefício de vocês, buscando desenvolver o conhecimento de vocês, tá joia? Então, por hoje é isso. Esse foi o nosso vídeo referente à segunda semana do segundo ano do ensino médio da Rede Estadual de Minas Gerais, tá joia? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque toda semana vai ter vídeo novo. E se gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E não se esqueça, a matemática a gente só aprende fazendo. Vamos juntos?